Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 41, quase persuadido. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura completa do capítulo da Bíblia, no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 41, quase persuadido. E agora Paulo, ainda algemado, achava-se diante do grupo reunido. Que contraste era ali apresentado. Agripa e Berenice possuíam poder e posição, eram por isso favorecidos pelo mundo, mas eram destituídos dos traços de caráter que Deus estima. Eram transgressores de sua lei, corruptos de coração e de vida. Sua conduta era aborrecida pelo céu. Aqui, só para a gente dar um contexto, Paulo continuava preso, Festo era o governador da região e ele foi visitado por Herodes. Esse Herodes, se eu não me engano, é o terceiro, é o quarto, é o último Herodes que aparece para nós. E ele estava ali, foi visitar Festo, ficou alguns dias lá e soube do caso de Paulo. Festo apresentou para ele, os judeus queriam a morte de Paulo, ele não encontrou nada, e aí Herodes pediu para conversar com Paulo também. Então Festo organizou a sala de julgamento, toda a pompa, organizou tudo muito bonito, as vestimentas de Herodes, os soldados romanos com as suas espadas brilhantes, um contraste com Paulo, idoso, prisioneiro, algemado. Ali, tudo isso foi montado para exaltação do próprio Herodes, de Agripa. E aqui nós vemos, Agripa e Berenice possuíam poder e posição, e eram por isso favorecidos pelo mundo. O mundo sempre está olhando para poder e posição. Por isso foi tudo montado todo esse, entre aspas, circo, essa recepção, esse cenário para exaltar Herodes, porque ele tinha poder, porque ele tinha posição no mundo. E isso que o mundo exalta, é para isso que o mundo olha. Quando você tem um bom trabalho, o mundo te olha com bons olhos. Quando você tem um bom salário, quando você é algum político importante, quando você é um juiz, quando você, enfim, dependendo da sua posição, o mundo vai te olhar com honras, admirado por você. Não é assim que o céu olha. O céu olha com outros olhos. Apenas essa posição, apenas isso, apenas essa pompa, esse orgulho que Herodes possuía, era apenas aborrecido pelo céu. Não era aquilo que Deus queria, não é aquilo que Deus deseja para as pessoas. O orgulho, a vaidade, os luxos. O rei Agripa deu então a Paulo a liberdade de falar. O apóstolo não estava desconcertado pela brilhante pompa e elevada posição de seu auditório. Não era isso que colocava algum tipo de medo em cima de Paulo, pois sabia que quão pouco valor representa a riqueza ou posição mundanas. Poder e pompa terrestres não poderiam nem por um momento abater-lhe o ânimo, roubar-lhe o domínio próprio. E muitas vezes eu e você tendemos a nos sentir intimidados por esse tipo de coisa, por poder, por honras, por posições. Devemos tomar cuidado com isso. Não é isso que Deus deseja. Pegou o microfone. Ai, pegou o microfone. Não, filho. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo prender. Pronto. Não é esse tipo de coisa que nós devemos olhar ou valorizar, poder, posições. Não é isso que deve nos intimidar, não é isso que deve retirar de nós o domínio próprio, o desejo de fazer a vontade de Deus. Não é isso que deve nos controlar, não é isso que deve nos intimidar. Devemos, sim, respeitar ao próximo, independente de posições ou não. O mesmo tratamento que damos
a quem tem essas posições elevadas, a quem tem essas honras do mundo, damos a quem não tem. Da mesma forma como você trata um juiz, você deveria tratar um mendigo, um morador de rua. Não importa a posição, todos devem ser tratados de maneira igual pelo cristão. E nenhum desses, independente da posição, independente de status, independente de riqueza, deve modificar o comportamento do cristão, que deve ser reto perante todos. Não deve, ou por ocasião, fazer o ladrão. Não é assim que o cristão deve se portar. Paulo relatou a história de sua conversão, de obstinada incredulidade à fé de Jesus de Nazaré como Redentor do mundo. E aqui novamente nós vemos, isso tem sido reforçado muitas vezes na história de Paulo, ele dando seu testemunho de conversão. Devemos ter em mente, quando vamos dar um estudo bíblico, quando vamos conversar com alguém, qual é o meu testemunho de conversão? Como que eu me conheci a mensagem? Como que eu fui transformado? Como eu era antes? Como eu fiquei por conhecer a Cristo? Esse meu testemunho deve ser dado sempre. Filho, temos que dar testemunho para as pessoas de como nós conhecemos a Deus. Então eu e você devemos testemunhar como conhecemos a mensagem, como éramos antes, como fomos transformados. O que Jesus fez por nossas vidas, devemos testemunhar. E nós vemos Paulo sempre agindo da mesma maneira. Quando ele vai conversar com alguém, ele dá o seu testemunho de conversão. Se nós pegarmos 2 capítulos antes, quando ele estava na escadaria, ele deu testemunho de sua conversão. Se nós pegarmos quando ele estava nas cidades, em Corinto, se eu não estou enganado, que cita Corinto, Tessalônica, e as outras cidades, acredito que ele tenha agido da mesma forma. Ele testemunhou de como ele se converteu, falou de Cristo, contou a história de Cristo, nascimento, vida, morte e ressurreição. E assim ele foi construindo e plantando igrejas. E assim era o agir de Paulo. E assim deve ser o meu e o seu agir também. Testemunhar a nossa conversão e apresentar a Cristo às pessoas. Nascimento, vida, morte e ressurreição. Com clareza e poder, Paulo traçou perante Agripa um esboço dos principais acontecimentos relacionados com a vida de Cristo sobre a terra. Sustentou que o Messias da profecia tinha já aparecido na pessoa de Jesus de Nazaré, reafirmando agora, não só na vida de Cristo, mas nas Escrituras, no Velho Testamento, a confirmação de toda a vida de Cristo, nascimento, vida, morte, ressurreição. Tudo isso está no Velho Testamento, isso está no serviço sacrificial do santuário e agora é mostrado na vida de Cristo. Quando vamos pregar, quando vamos levar a mensagem, quando vamos evangelizar pessoas, nosso testemunho, vida de Cristo, profecias do Antigo Testamento apontando para Cristo. A gente consegue pegar desde Gênesis, quando Adão e Eva caíram, que foi prometido um redentor ao mundo, um redentor para Adão. Desde então, a gente vê na história de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, nós vemos no serviço sacrificial, nós vemos as profecias de Isaías principalmente. Então, nós vemos todas as profecias do Antigo Testamento apontando para Cristo. Paulo não deixou de falar sobre isso também. Então aqui nós já temos alguns pontos. Testemunho, vida de Cristo, profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Filho, peraí, deixa eu ajudar você aqui. A vós o intimidar a proclamar o evangelho de um Salvador ressuscitado. Oh, pai, eu não quero, pai. Pronto. A vós intimidar a proclamar o evangelho de um Salvador ressuscitado, e como poderia desobedecer? Em Damasco, em Jerusalém, através de toda a Judéia e nas regiões distantes, havia ele testemunhado de Jesus, o crucificado, mostrando a todas as classes que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras de arrependimento. Não importava onde ele estivera, não importava a quais pessoas ele estava falando, a mensagem deveria ser a mesma. Desde que ele recebeu a mensagem em Damasco, ele vem pregando e vivendo essa mensagem por toda a Ásia
em Jerusalém, na Judéia, e agora perante o rei Agripa também. E assim devemos ser nós, independente do lugar, independente das pessoas, devemos levar e viver a mensagem a qual recebemos. Todos os presentes escutaram encantados a narração feita por Paulo de suas maravilhosas experiências. O apóstolo estava falando sobre o seu tema predileto. Nenhum dos que ouvia podia duvidar de sua sinceridade. Então aqui nós temos um ponto importante. Ninguém que ouvia Paulo podia duvidar de que ele estava sendo sincero. Tinham a certeza de que Paulo estava sendo sincero. Ele acreditava naquilo que ele estava falando. Devemos mostrar essa mesma sinceridade quando pregamos, quando falamos. Eu acredito nisso e por isso eu falo com isso com tanto amor. Era o tema predileto de Paulo. Falar da vida de Cristo, falar de seu testemunho de conversão. Mostrar como as Escrituras sempre apontaram para Cristo. E que agora, conhecendo a Cristo, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nos voltar a Cristo. E Ele vai nos salvar. Mas, no momento de sua mais persuasiva eloquência, foi interrompido por Festo e exclamou: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Aqui um ponto importante. A nossa sinceridade irá manifestar duas situações. As pessoas acreditarem porque vão ver a sinceridade, ou as pessoas acharem que somos loucos porque elas não acreditam naquilo que falamos. Elas não conseguem, não querem se converter, não querem se entregar. Ou a pessoa se converte pela sinceridade, por ver o amor pulsando de Cristo em nosso coração, sendo refletido nas nossas palavras, o poder das palavras transformadas pelo Espírito Santo ou caindo no coração do outro. Ou ela se converte, ou ela acha que somos loucos por estar fazendo aquilo. Ou você acha que o mundo não vai nos achar loucos, ou acha louco quando a gente fala que devemos ir para o campo, devemos abandonar as cidades, devemos nos afastar desse ninho de pecado que é esta cidade. Que se for preciso abrir mão de emprego, de qualquer coisa, façam para estar mais próximo a Deus. Quantas pessoas não deixaram emprego, largaram emprego por conta do sábado? O mundo vê como loucos. E alguns são convertidos pela sinceridade. O mundo irá nos ver ou como loucos, ou como pessoas verdadeiramente sinceras que acreditam e confiam em Deus. Profundamente impressionado, Agripa perdeu de vista por um momento o ambiente e a dignidade de sua posição, tendo apenas consciência das verdades que tinha ouvido. Opa! Camarada. Tá ruim já. Tô acabando já. Profundamente impressionada, Agripa perdeu de vista por um momento o ambiente e a dignidade de sua posição. Tendo apenas consciência das verdades que tinha ouvido, vendo somente o humilde prisioneiro que estava diante dele como embaixador. E agora você se imagina recebendo essa mensagem, recebendo essa verdade. Agora você se perde de vista, você entendendo que aquilo é verdade, você vendo que as escrituras batem. Você esquece de tudo. Quando estamos, de fato, conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, o mundo parece que some diante de nossos olhos e apenas voltamos e olhamos para as Escrituras, para aquilo que de fato importa. A posição dele, a pompa que estava ali, o exército romano, as espadas brilhantes, os uniformes, as vestimentas dele, o destaque que ele estava tendo por ser um rei. Nada disso estava mais em visão, ele apenas estava profundamente direcionado para aquela mensagem. Quase persuadido, o
o título do capítulo. E era assim que estava Agripa, quase persuadido. Festo, Agripa e Berenice podiam com justiça trazer nos pulsos os grilhões que acorrentavam o apóstolo. Eram todos culpados de graves crimes. Esses transgressores tinham ouvido nesse dia oferta de salvação mediante o nome de Cristo. Um pelo menos estivera quase persuadido, Agripa, quase se converteu. Ele ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, compreendeu as escrituras, viu o testemunho de Paulo. Estava quase persuadido a aceitar a graça e o perdão oferecidos. Mas Agripa afastou a misericórdia oferecida, recusando aceitar a cruz e o Redentor crucificado. Sim, a mensagem vai chegar a muitos corações. Vão ter pessoas que vão quase se entregar, quase ali, mas por algum motivo que a gente não sabe explicar. A gente pode ver, aqui não é citado qual que é o motivo que Agripa não se entregou. Pode ser pela posição dele, pode ser por toda a sua riqueza, pode ser por orgulho, um Redentor crucificado, a pior das mortes. Ele recusou a Cristo, ele recusou a mensagem de salvação que chegou a ele. E muitos irão recusar. Mas isso não deve mudar o fato de que devemos continuar persistindo, devemos continuar pregando, devemos continuar vivendo a mensagem, testemunhando, falando da vida de Cristo. E apontando, mostrando nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, como Deus prometeu e cumpriu tudo na vida de Cristo. E que agora devemos nos arrepender, entregar a Cristo, e que Ele irá nos salvar. A curiosidade do rei foi satisfeita e, levantando-se, deu a entender que a entrevista tinha terminado. Para mostrar sua recusa, ele levantou e foi embora. Muitas pessoas irão ouvir a mensagem, irão se levantar e ir embora. Muitos de nós ouvem a mensagem que tem que ser pregada nos nossos dias, que deve transformar nosso coração, deve nos moldar. Ouvem, mas simplesmente levantam e vão embora. Não querem mudar as suas vidas, não querem se transformar, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar esse mundo. Infelizmente, vão embora. E que isso não seja o nosso caso, que possamos hoje ouvir a mensagem, aceitar, entregar as nossas vidas e confiar em Cristo, independente do que aconteça. Que Cristo seja o fundamento da nossa fé. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que leu no capítulo, queira trazer para a gente estudar, conversar, crescer espiritualmente juntos, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, forças, que o Senhor nos conduza no caminho, que o Senhor nos ajude, Senhor, a testemunharmos, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para falarmos da vida de Cristo e conhecimento, Senhor, através das Escrituras, para mostrarmos no Antigo Testamento todas as promessas que o Senhor fez e o Senhor cumpriu. E o Senhor prometeu também, Senhor, uma profecia que Cristo irá voltar. E se o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir, Senhor amado. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, nos capacite a pregarmos essa mensagem e a vivermos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.